aqui na Arari FM. Toda segunda-feira, esse casal maravilhoso está aqui conosco, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. A partir de agora está liberado aí o WhatsApp da Arari 91851911. 91851911. Doutora Patrícia Luz, gastrohepatologista, e doutor Fernando Bezerra, cirurgião oncológico. Tá, eles estão aí à sua disposição. Esse casal está à sua disposição. Bom dia, doutora Patrícia, bem-vinda. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Roberto. Hoje. Foi, não é, rapaz? Estou aqui porque ainda eu começar a semana purificada, né? Na paz, na paz. A situação lá em Brasília tem que precisar, está precisando mesmo dessa purificação aí, viu? É verdade, Roberto. Estão esticando a corda demais, né, Roberto? Agora eu quero institucional, né? Meu Jesus, na razão. Bom, ficaram algumas perguntas da semana passada aqui. Eu vou começar logo com a dona Cida, lá do sítio Santa Rosa. Ela disse: doutora Patrícia, eu vou fazer a minha pergunta aqui pelo seu zap mesmo. Aí a doutora Patrícia mandou para mim. Entendeu como é que funciona? Com a queima na língua. Ih, rapaz, isso aqui já aconteceu comigo. Será que eu estou tomando pantoprazol? Não está resolvendo? Por favor, me ajude. Eu não sinto nada no estômago e só na língua, né? Foi depois que tirei as amígdalas, fiquei assim. Tenho muito medo. Por Deus, me ajuda. Rapaz, dona Cida tá meia... Tá bem ruim, ela tá ficando bem ruim. Vamos lá, dona Cida. Entendeu aí? Queria ajudar. Entendi, sim. E a dúvida dela é muito frequente. Primeiro, um abraço para a dona Cida. Abração. E para a Raimundo. O trabalho de dona Cida deve estar lá. Né? É verdade, esse casal maravilhoso. Um abraço grande. Doutor Fernando já comeu galinha lá em Dona Cida, eu tô sabendo. Dona Cida é gente fina, pessoa de ouro, mora lá na Santa Rosa, perto da gente. Nossa vizinha, dona Cida é maravilhosa. Vamos lá, doutora. Então, vamos lá, dona Cida. Sua dúvida é de muitos também. Boa essa pergunta, que a gente já esclarece para os outros também aqui. Sensação de queimação na boca. Muitas vezes o refluxo ele dá essa sensação de queimação na boca exclusivamente, como um único sintoma. É um amargor na boca, pode vir como queimação mesmo, quando a dona Cida está falando. Às vezes pode vir como um bolo na garganta, como uma sensação no catarro pregado na garganta, nem sobe nem desce, que a gente chama de glóbulos faríngeos. Então, esses sintomas bucais também estão relacionados muito à doença do refluxo. Tá? Nem sempre vem aquela queimação subindo, aqueles outros sintomas mais típicos, vamos dizer assim, né? Inclusive, essa questão aí da amidalite que ela falou, né? Que ela tirou as amígdalas e acho que depois disso piorou. Foi. Na verdade dela pode ter sido por conta já do refluxo. Né? Muitos pacientes que a gente pega, Roberto, tem amidalite de repetição. E aí o otorrino suspeita que pode ser do refluxo e encaminha para a gente muitas vezes O refluxo, né, o ácido que sobe do estômago ali, ele às vezes fica irritando. Em toda crise ele irrita a garganta e gera amidalite. Então você fica tendo amidalite de repetição. Então se você se atentar, né, que pode ser do refluxo, é tratar o refluxo, às vezes resolve essas amidalites. Assim como você pode ter otite de repetição. Tem paciente que tem só otite, inflamação no ouvido de repetição, e quando a gente vai ver, é por conta do refluxo. Porque a boca aqui ela tem comunicação, né, com o ouvido, com o nariz, com a garganta, então é tudo interligado. Então você pode ter esses sintomas que a gente chama de sintomas atípicos do refluxo. É tudo interligado. Eu estava já pensando nisso aí, a doutora Patrícia falou. A Inês mandou uma pergunta aqui em áudio, vamos escutar aqui a dona Inês. Bom dia, dona Inês. Eu sou a mãe de Elma. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao doutor Fernando, que o Elma fez 3 cirurgias seguidas de endometriose. E abaixo de Deus, doutor Fernando, ela está curada e sarada. Obrigada, doutor Fernando, por você ter atendido a minha filha. Ela está curada e sarada. O caso dela foi muito complicado. Foi 3 cirurgias de seguida. Foi 3 meses, fez 3 cirurgias. E eu só tenho a agradecer a Deus e a você, doutor Fernando. Deus em paz para você, viu? Pronto, doutor Fernando. Que Deus é o senhor. No começo da semana, nem uma bênção Um abraço, é uma pessoa muito especial, a mãe dela agora. Também um abraço para toda a família, né? Ficou vermelho aqui, viu? Ô, rapaz, fica vermelho, emocionado, né? Graças a Deus, né? Bom demais, né? Bom demais, rapaz. Isso aí é o que o dinheiro não paga de jeito nenhum, né? O que vem. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo reconhecimento.
Um abraço e que Deus abençoe vocês. E o bom é que, como ela disse, grave 3 cirurgias, mas graças a Deus deu tudo certo, né, Isso, doutor? exatamente. Doutor, nós estamos aqui, antes disso, vamos falar sobre gordura no fígado, doutora Patrícia. Ou então é esteatose hepática. Esteatose hepática. Rapaz, o que tem de cabo aí com gordura no fígado não é brincadeira não, né, doutora Patrícia? Dê uns conselhos aí para esse povo. É verdade, esteatose é uma doença hoje muito comum, né? E que muita gente também não vamos dizer, não leva a sério, né? A esteatose, graças a Deus, eu sempre digo, a maioria das pessoas com esteatose hepática, a esteatose já é uma doença porque reflete que tem uma desordem ali metabólica, né? Então, normalmente ela não vem sozinha. Quando ela aparece, é um sinal, a gente diz que é a ponta do iceberg, é um sinal de que por trás você está tendo uma desregulação metabólica. O que é isso? É um triglicerídeo alto, é colesterol alto, é glicemia, uma pré-diabetes ou uma diabetes já. Então, é só um sinal de uma doença que a gente chama de síndrome metabólica. Porém, a gente ainda pode ir além. Essa gordura no fígado ela pode vir a inflamar, que aí é quando tem um grande problema. Então, você vem a inflamar e gera a esteatohepatite, que é uma inflamação no fígado por conta dessa gordura. E aí, depois dessa fase da inflamação, você pode gerar a cirrose hepática. E, inclusive, depois o câncer hepático. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, para não ser a pessoa que vai progredir essa doença. E quais são as pessoas que tendem a fazer essa progressão? Na verdade, é uma questão de predisposição, a gente não sabe. Tem algumas pessoas que ficam ali no estado de esteatose e nunca chega a inflamar, e tem algumas pessoas que vão ter essa progressão. Agora, por exemplo, pacientes diabéticos sim são um fator de risco maior. Eles têm esse risco maior dessa gordura vir a inflamar e ter essa progressão. Mas isso pode acontecer com qualquer tipo de paciente. Inclusive os magrinhos também não estão livres de esteatose. Né? Magrinhos também é uma minoria, mas a gente tem pacientes magros, né, que tem esteatose hepática também. Ô, doutor Fernando, nós estamos bem em junho, né? Tem o Junho Branco, rapaz, a campanha aí do Hospital do Câncer. De onde é isso aqui? Eu recebi aqui no meu e-mail, Hospital do Câncer do Pulmão, tal, Junho Branco, de Pernambuco. Hospital do Câncer de Pernambuco. HCP. HCP, eu recebi aqui no meu e-mail, né? E aí, conscientização, né, doutor Fernando? Isso, exatamente. Então, esses meses de cores, né, começou com Outubro Rosa, né? E depois Novembro Azul. Câncer de mama, né? Câncer de mama, e depois de próstata, de próstata, mas eles são muito importantes. É importante que não se perca na cor, né? Para que a gente lembre da questão do cuidado, tá certo? Em relação ao câncer de pulmão, a gente está falando de um câncer de alta incidência, tá? Então, é um câncer que, na mulher, perde apenas para o câncer de mama, né? E para o câncer coloretal. E no homem, apenas para o câncer de próstata e também para o câncer coloretal. Então, é o terceiro principal tipo de câncer, né? E o grande vilão, Roberto, aí do pulmão, obviamente, é o cigarro. O cigarro. A fumaça, né? Isso. Onde a fumaça for, né? No caso do pulmão, aumenta a incidência. Porque, às vezes, eu fico revoltado, Roberto, eu escuto os pacientes revoltado assim, né? A gente fica triste. Ah, mas tem fulano que viveu 90 anos e fumava... Papai tem 85 e fuma até hoje. Pronto. E nunca teve nada, né? Mas isso aí, Roberto, o raciocínio não é esse, tá? O raciocínio é o quê? Quem fuma está assumindo um risco de mais de 20 vezes em relação à população que não fuma, de desenvolver câncer de pulmão. Então, isso, na verdade, o de pulmão é 40 vezes, né? Mas, por exemplo, o de bexiga, que está extremamente relacionado com o tabagismo também, é mais de 20 vezes. Então, é assim, você está... Beleza, eu quero fumar, fume. Mas você está assumindo um risco de mais de 40 vezes ter câncer de pulmão. Agora é um vício para bexiga, porque ele já parou 2 anos, aí não tem jeito não, depois dá uma recaída, volta. Roberto, existe assim, é difícil, né, parar de fumar e a gente sempre atende paciente no consultório. Eu acho que hoje todo especialista trata, né, tem o pneumologista, que é mais relacionado, né, o cirurgião torácico, mas de um modo geral o tratamento é muito simples, é altamente acessível, né? Então não se justifica. O tratamento ele ajuda bastante, tá? Ele contribui, ele é um adjuvante importante. Veja o que eu estou dizendo, adjuvante,
né? Então, ele não é o ator principal. Tá? O ator principal da cessação do tabagismo é realmente a vontade, né? A determinação do paciente em parar de fumar. Então, se ele quiser parar de fumar, a gente já tem o principal componente para que ele possa parar. Eu lembrei dos filmes que eu assisti quando era menino. O ator principal e coadjuvante. Roberto, aproveitando aqui também, eu saí lá do... Fala bonito. Eu saí lá de casa e as suas fãs ficaram no pezinho do lado. Lá viu Biúna, Nega. Então um abraço aí para ela, né? O pessoal do hospital também, Roberto, não perde o programa. Então, um abraço aí, principalmente aos colegas lá do bloco que estão no pezinho do rádio. É bom demais saber que a gente tem essa audiência, graças a Deus. Roberto, só me interrompendo, pegando esse link que o Fernando falou, né? Você ganha um fator de risco ali grande, né? E você assume esse risco em relação a fumar e ter. Não necessariamente você vai ter. Mas você está assumindo que tem um risco maior. A mesma coisa que o paciente com esteatose, né? Pegando o link aí. Então, o paciente ele tem a esteatose, não vou ligar não. Então, ele vai entrar ali no roleta russa. Pode ser que desenvolva ali uma cirrose, pode ser que não. Então, você vai pagar para ver, né? Então, é importante nesses casos fazer exames de sangue simples, né? Ficar esse acompanhamento simples para você não deixar progredir, né? Para ver se você está enquadrado ali naqueles pacientes fatores de risco. Então, isso anualmente fazendo exame de sangue já está, vamos dizer assim, mais resolvido, né? Eu lembrei de um primo meu lá em Juazeiro da Bahia que morreu de cirrose. Ele sabia que já tinha passado pelo hospital, cirurgia, mas não parou de beber nem com a gota serena. Ô chifre da peste, Deus me livre. Tem aqui a Simone de Araripina. Pergunta aí a doutor Fernando e doutora... Ele era doutora Fernanda. Ficamos em sintonia. Eu fiz cirurgia de vesícula com ele, mas sinto muita gastura e pergunta se é normal. Simone Alencar. Bom, Simone, excelente pergunta. Provavelmente, Simone, muito provavelmente não, certamente esse quadro de enjoo dela não está relacionado com o quadro da cirurgia de vesícula. Tá? Ela tem que pesquisar aí algum outro quadro, principalmente gástrico. Isso, tá? muitas vezes é a doença do refluxo, né? Aquela náusea recorrente, matinal, coisa alimentar. Pode ser só a doença do refluxo. A cirurgia de vesícula, ela não costuma deixar nenhum sintoma disperso. Esse tipo de sintoma aí, Simão. Inclusive, sua pergunta foi excelente, porque essa dúvida sua é a dúvida de outras várias pessoas que já fizeram cirurgia de vesícula também. Então, geralmente assim, de forma corriqueira, o paciente volta à sua vida normal, sem sintoma algum. Tá, Roberto? Então, não é para ela estar sentindo náusea referente à cirurgia. Se você está sentindo náusea, Simone, o ideal é que você procure a gastroenterologista, faça uma endoscopia e veja se você não está tendo algum outro sintoma gástrico, e não mais da vesícula. A sua vesícula foi operada, foi retirada, então está tratada, está sanada. Né? Tá, com Deus, Mato, está de parabéns. Né? Está curado, está curado. Doutora Patrícia, a questão, ele falou dessa questão de... Fluxo? Não, é que... Vesícula? A condição da cirrose pode ser assintomática nos estágios iniciais? Era isso que já ouvi, estava mandando aqui. Sim, com certeza. Nos estágios iniciais a cirrose é assintomática. E aí depois começa a ter sintomas muito frouxos, que podem inclusive passar despercebido, né, aos olhos de uma pessoa leiga, uma astenia, que aí vai progredindo, né, tem aquele cansaço, aquela fadiga mais intensa, né, do que o habitual, uma perda de peso leve, depois progredindo também, perda de massa muscular, e aí depois é que começa realmente a abrir o quadro das complicações da cirrose, que é quando o paciente vomita sangue, né, porque tem um sangramento das varizes esofágicas, vem com água na barriga. Então, normalmente, quando o paciente vem procurar a gente, o paciente com cirrose, ele já vem pela cirrose com complicações também. Então, já aquele paciente que diz, tive uma hemorragia grande, uma hemorragia digestiva, né, vomitei sangue, doutor, e aí fui para o hospital, fui internada, e aí estou vindo agora para consulta. Ou há 3 meses eu venho com o aumento do volume abdominal, né, o aumento da barriga. E aí a gente descobre que é água na barriga, que é ascite. E aí a gente vai, logicamente, que
sempre, quanto mais precoce a gente pegar, muito melhor, né? Mas a gente sempre tem muito a fazer pelo paciente com cirrose, inclusive quando está nos estágios de complicações. A gente tem tratamento da água na barriga, muita gente acha que é só retirar o líquido da água da barriga, não, a gente hoje tem medicações que só com medicação você pode controlar esse líquido. Então você tem o tratamento das varizes esofágicas também para evitar que elas sangrem novamente. Então tem todo o arsenal terapêutico para todas essas complicações que a cirrose pode dar. E em último caso, o tratamento que é considerado curativo, né, em alguns casos já mais avançados ainda, que é o transplante hepático. Aí a gente fala de cura realmente da cirrose, né? Para fechar, doutor Fernando, eu vi um vídeo aqui, inclusive eu coloquei no blog do Roberto aí, da irmã Fátima Alencar, né? Falando, mostrando lá a sala de cintilografia lá do Hospital do Câncer. Nós estamos dando, doutor Fernando. Graças a Deus, Roberto. Graças a Deus. A expectativa é muito boa, né? Segundo aí os altos escalões, a gente deve estar funcionando logo, né? Então a gente está ansioso, porque realmente, Roberto, toda semana corriqueiro, assim, né? Eu atendo muito paciente com câncer. E a gente está sem possibilidade de tratar aqui na região. Aí o número de casos é enorme, pacientes que vêm do Piauí. Eu atendo muito paciente do Ceará, daqui lá no Ceará, lá em Barbalha, lá em Juazeiro. Que poderia ser atendido aqui. Poderia ser atendido aqui, né? Então, assim, e na verdade esses pacientes vão para lá, Roberto, totalmente onde é assim, né? Recebe, a gente sabe, obviamente, nosso intuito é tratar e ajudar. Mas para você ter uma ideia, pega o endereço lá do Ceará, porque são estados diferentes, né? E entra pela central de regulação como se fosse um residente lá do estado do Ceará e nos procuram e a gente fica triste com isso, saber que a gente tem como tratar aqui, só que mais isso aí eu acredito que logo, segundo vamos dizer assim, as expectativas aqui para a questão de inglês, aí a gente já esteja resolvendo aqui. Então, esse ano ainda, né? Esse ano. A perspectiva é esse ano. Eu não gosto de falar data, eles já falaram mais ou menos o mês para a gente, mas como não depende da gente, né? Não depende de mim, nem de irmã Fátima. Se fosse dependesse de nossa vontade, né? A gente já estaria funcionando. Mas como não depende da nossa vontade, depende da vontade dos escalões superiores, né? Então a gente não pode eu não falo, prefiro não falar, mas já deram até previsão para a gente. Vamos aguardar, só uma expectativa. Sim, Roberto, outra coisa eu queria agradecer a Miri e Vanildo, né, que fizeram uma recepção lá para a gente, né, muito boa. A gente foi, há uma semana atrás, aí a gente foi lá na casa dele comemorar um tratamento que ele fez, bem sucedido. Aí, falou em pegar a linha, né, gente. Não, mas é importante, né, 2 anos aí a gente... Ele teve uma doença complicada, né? E tal. A gente foi lá comemorar junto, né? Não vou falar aqui questão de diagnóstico, mas foi da minha área, né? Não vou falar questão de diagnóstico, mas também todo mundo sabe, mas me respeitar. Aí, mais agradecer, dizer que a gente fica muito feliz em ver alguém se recuperar, né, Alberto? E que sirva de exemplo. Porque o que eu recebo no consultório são pessoas, às vezes, desesperadas com diagnóstico. Quando, na verdade, Roberto, a taxa de cura hoje é altíssima, passa de 80%. Não se desespere. Você pode dizer assim, né? Foi um paciente que estava no começo, não, assim, ele tinha uma doença levemente, vamos dizer assim, razoavelmente avançada, né? E, inclusive, ele chegou para mim também, teve sangramento, então teve essa intervenção aí muito, tanto comigo como o Fernando, né? Teve vários episódios de sangramento graves, recorrentes. A gente batalhou aí muito junto com ele. Mandar um abraço para ele. Ficamos muito felizes, né? E muito obrigado lá pela recepção, pelo queijo, pensa no queijo bom, viu, Vanildo? Você é depois de anos, né? Que bom, rapaz. Aí, muito bom, isso é realmente gratificante. E o doutor Fernando, além de competente, não é aí, ó. Tá vendo aí? Ele é ético. Vai também. lá comemorar junto, né? Muito ético também, né? Isso é importante, a ética médica, né? É verdade. Bom, obrigado, doutora Patrícia. Até segunda, se Deus quiser. E ele quer, que ele é bom. Vou logo avisar. Amém. Deus quiser, estaremos aqui mais a segunda-feira. Na verdade, ensino abaixo de Deus é doutor Fernando. Obrigado. Foi a ouvinte que disse aqui. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado, Roberto. Obrigado aos ouvintes. Né? Segunda-feira é sempre um dia bom. Somos só instrumentos, né? Somos só instrumentos de Deus. Nada mais do que isso. Verdade. É incomum. E além disso, é humilde ainda. Obrigado, doutora Patrícia. Um abraço, Roberto.
Agora são 9h05 em Pernambuco.